Um cristão pode participar de Halloween? Nos Estados Unidos, o costume está muito atrelado a uma brincadeira juvenil em que crianças fantasiadas batem a porta de vizinhos dizendo doce ou travessura. Alguns acreditam que participar de um evento desse, de origem pagã, expõe seus filhos a influências demoníacas. Outros não veem nenhum mal, já que a conotação não é mais religiosa. E a sua opinião, pastor, qual é? Eu não estou em nenhum desses dois grupos que eu acabei de citar. Não acredito que seu filho virará o Chuck se participar, mas também não estou ao lado desses que acham que o cristão deve se associar a esse tipo de feriado. E, para explicar a minha posição, deixe-me retratar a origem do Halloween, o que não é muito fácil. Alguns o associam a uma festa ao Rei dos Mortos. Outros dizem que o Halloween estaria vinculado à cultura celta, que marcava o início de seu calendário em 1º de novembro. E na véspera, dia 31 de outubro, eles acreditavam que o mundo dos vivos e dos mortos estaria mais próximo, o que abriria a porta dos infernos para que os demônios saíssem para assombrar as pessoas. Para conter a fúria desses demônios, os sacerdotes recolhiam das pessoas oferendas, para que assim os demônios ficassem mais tranquilos. Desse modo, doces ou travessuras das crianças substituiria a oferenda aos deuses ou a maldição de sua casa. Qualquer que seja a origem do Halloween, ela remete a mortos, demônios e espíritos. Por isso, inclusive, Halloween também é conhecido como Dia das Bruxas, e as pessoas se fantasiam de monstros e de mortos. Outro fato que não deixa dúvidas é que o feriado já não tem mais aquela conotação religiosa que outrora já teve. Então, se não há conotação religiosa e o meu filho não vai virar o Chuck, por que eu não devo participar? Participar de um evento desse é a perda da nossa identidade, pois feriados servem para isto, retratar a identidade de um povo. Em Israel, cada feriado retratava algo. Israel era escravo no Egito e na noite de fuga da escravidão, Deus ordenou que o povo celebrasse uma festa com um cordeiro, a Páscoa. Havia todo um ritual que deveria ser respeitado. O cordeiro tinha que ser sem defeito, tinha que colocar o sangue no batente da porta, tinha que comer às pressas. Todo ano, o judeu celebraria esse feriado. E qual a razão de tudo isso? Em Êxodo, capítulo 12, versículo 26, Deus explica: imprimir uma identidade em seus filhos. As crianças iriam olhar para todo aquele ritual e perguntar: por que estamos fazendo isso? Por que este feriado? Por que a nação parou? E aí o pai contaria dos grandes feitos de Deus por Israel e mostraria que a formação daquele povo estava totalmente atrelada ao poder e ao amor de Deus por eles. Então, este é o objetivo de um feriado: imprimir uma identidade nacional. Quando seu filho perguntar: por que se vestir de monstro? Por que dizer doce ou travessura? Você precisará levá-lo a alguma origem muito ruim dessas coisas. E se adotar a abordagem: temos um feriado, meu filho, que não significa nada, é apenas divertimento. Isso é tão ruim quanto, pois você deixou o paganismo para adotar o materialismo, que é a identidade nacional de quase todas as nações do Ocidente. Não existem mais demônios ou anjos, Deus ou diabo. O que existe é apenas matéria. Portanto, você pode se vestir do que você quiser. É assim que pensa o Ocidente em sua maioria. E o mais engraçado é que nós, protestantes, temos uma identidade. Nós temos uma origem gravada exatamente no dia 31 de outubro. Em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou suas 95 teses em Wittenberg. Este ato representou uma das maiores mudanças da história. Historiadores protestantes ou não concordam que não dá para explicar o Ocidente livre e próspero que surgiu sem falar da Reforma Protestante. Depois de já condenado, Lutero seguiu para a Dieta de Worms, reunião organizada pelo imperador Carlos V. Lá, Lutero foi intimado a se retratar. Ele havia recebido um salvo-conduto para fazer a viagem, mas os seus amigos já lhe advertiram. John Huss também recebeu um salvo-conduto da Igreja Católica e foi morto na fogueira. Ele retrucou: mesmo que todos os tijolos de todos os telhados virassem demônios, ele iria. E ali, diante dos homens mais poderosos do mundo, pessoas acostumadas a mandar para a fogueira quem discordava deles, esse monge agostiniano, munido apenas de sua fé na Escritura, sua confiança em Deus, ele bradou:
a menos que seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão clara. Sou limitado pelas Escrituras que citei e por minha consciência cativa a palavra de Deus. Não posso me retratar de nada. Se não fosse a reforma, até hoje estaríamos rezando missa em latim, acendendo vela para morto, pagando indulgências pela nossa salvação e se ajoelhando diante de pedaços de gesso. Deus usou seu servo Moisés para libertar seu povo da escravidão egípcia. Deus usou seu servo Lutero para nos libertar da escravidão católica. Por que não comemorar a reforma? Quer uma dica? Vista seus filhos de monges e faça com que eles batam nas portas de vizinhos dizendo: indulgências ou salvação pela graça? Cristo ou homens pecadores como nosso mediador? A Bíblia, que foi atestada por Cristo como palavra de Deus, ou concílios que se contradizem? Nós temos algo a celebrar no dia 31, e não é o dia dos mortos, é o dia dos heróis. Nós sabemos nossa origem e nossa identidade. Nós descendemos de homens dispostos a morrer por sua fé, pois sabiam que um mais Deus é maioria.